Com a paz do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui junto com os irmãos para dividir uma palavra, né? E quero agradecer também o convite do pastor, né? Que ele foi uma pessoa assim muito importante na minha vida. Ele e a missionária Rose, né? O irmão Silvio foi um professor muito dedicado em Johnson. Então, se hoje eu posso estar aqui dividindo com os irmãos, porque teve uma pessoa cheia do Espírito Santo para ensinar. Então, se a gente às vezes tem um conselho, quer um conselho de alguém, peça uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por que o Senhor ele fala para a gente estudar a palavra? Porque muitos perecem por falta de conhecimento. E se a gente quer chegar firme e forte na presença do Senhor, a gente tem que estudar a palavra. Então eu louvo a Deus pela vida desse casal. Que vocês sempre sejam sempre constante e abundante na obra do Senhor. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu sei que a obra aqui vai ser grande. Eu senti esse amor entre os irmãos e é maravilhoso. Vocês estão aqui, não é por acaso. É porque o Deus tem uma obra linda, porque conhece o coração dos irmãos. Sabe que vocês dão tudo, porque você vê fé. Mitiscaide é longe, não é perto. Você tem que amar muito a palavra do Senhor. Então, a gente, cada um que planta uma sementinha, lá na frente você vai ver muitas vidas, às vezes vão para o Brasil, e às vezes você não vai ver o fruto. Mas uma semente lançada, Deus vai dar o crescimento. Porque é Deus que dá o crescimento, a gente só é vaso na mão do Senhor. Basta a gente estar na disposição que Deus vai usar tremendamente. E eu quero dividir já a palavra com os irmãos no livro de Ezequias, né, que fica em 2 Reis, capítulo 18. Segunda Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Eu vou falar hoje da vida de um rei, Ezequias. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 18. Amém? Versículo 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor e não se apartou de pós ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. A igreja pode se assentar. Hoje eu vou falar do rei Ezequias. Eu fui buscar no dicionário o significado do nome rei de Ezequias, né? Então, Ezequias do hebraico significa Deus fortalece. É um nome que me chamou a atenção porque quantas vezes a gente está fraco espiritualmente, quando a gente dobra nosso joelho e clama o Senhor nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Então eu vi o nome dele e já me despertou. Eu falei assim, nossa, o nome dele é Deus fortalece, ou fortalecido por Deus. Eu falei, Senhor, glória a Deus, porque Ezequias, ele começou o reinado com 25 anos. Um jovem.
E ele tendo que tomar a decisão certa, porque muitas vidas dependiam de uma decisão dele. E o que ele fez? Ele fez o que agradou o Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele acabou com a idolatria daquela época. Todos os deuses Baal que foram levantados naquela época, os postes da deusa Azerá, ele quebrou, ele acabou com tudo. Até mesmo a serpente que Moisés levantou no deserto, ele acabou, deixou em pedaços. O povo era tão cego espiritualmente naquela época, que eles, até mesmo a serpente, eles começaram a adorar. Se vocês conhecem a história quando eles passaram no deserto, foi um caminho que eles começaram a se angustiar. Por que eles começaram a se angustiar? Porque eles queriam água e eles queriam comer pão. E começaram a murmurar contra o Senhor e contra Deus. Então o que o Senhor fez? O Senhor ficou irado e mandou serpentes ardentes a picar aquele povo. E muitos morreram no deserto. Por quê? Por causa das murmurações. Eles viram o mar se abrir. E mesmo assim eles murmuravam. E nem a serpente ficou livre de adoração. Porque passou muito tempo e eles ficaram adorando. E eles chamavam de Neustã. Vamos aqui ver o versículo 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Eu fui ver o significado de Neustã. Neustã é pedaço de bronze. Agora você imagina a pessoa deixar de adorar o Deus vivo para adorar um pedaço de bronze. Você imagina a cegueira espiritual. Daí o Senhor me ministrou no meu coração que aquela época não está diferente da época de agora. Não está diferente. Os ídolos, o produto só mudou. Hoje as pessoas, elas se prostam a computador. Elas passam horas e horas, vão ali no Facebook. E muitas vezes as conversas nem é proveitosa. Quanto tempo ficam num game, jovens que perdem mais de 4 horas num game? Daí você vai perguntar da palavra. Se conhece alguma coisa da palavra? Não conhece nada, a palavra é desconhecida. Você sabe por que a palavra é desconhecida? Porque gasta tempo em outras coisas. E o Senhor, Ele quer o quê? Que a gente venha conhecer, para que a gente não venha perecer por falta de conhecimento. Porque hoje o mundo jaz do maligno. Hoje está difícil. As pessoas hoje, você sabe o que elas estão idolatrando hoje? O dinheiro. Elas estão pondo a confiança tudo no dinheiro. A gente tem filhos aqui. Se a gente não ficar de olho, se a gente não vigiar quem são as amizades, o que está aprendendo na escola, a gente vai perder nossos filhos para esse mundo, porque os pratos estão aí. Os pratos estão aí. Então a gente tem que estar alerta o tempo todo. E o que mais me tocou, porque eu tenho uma filha numa escola japonesa. E ela aprende a cultura deles. E muitas vezes tem festas de Matsuri, tem festas de Halloween, tem visita no templos. E eu tenho que ensinar ela o tempo inteiro na palavra. E falar com ela o tempo todo. Filha, o Senhor não gosta. O Senhor não gosta das coisas. Eu tenho que direcionar minha filha pela palavra do Senhor. Porque os pratos vai ser oferecido, mas se ela aprender o certo, ela vai saber dizer não. Ela não vai se contaminar com os manjares. Porque Daniel, ele se apartou dos manjares. Por quê? Porque ele teve uma base que foi a palavra, que foi o Senhor, o Todo-Poderoso, que ele buscando em oração e o Senhor foi alimentando. Porque quando você busca na oração, o Senhor te fortalece. Ele te dá o escape no momento mau, no dia mau. E hoje a minha filha, quando tem o Matsuri, ela não fica triste se ela não participar. Ela não fica triste. Eu falei para minha filha: filha, não se prosta, Buda.
porque o Senhor abomina idolatria. E a minha filha, ela já sabe o que é de Deus e o que não é, porque ela tem uma mãe que ora dentro de casa e que está ali vigiando, falando com ela o tempo todo. A gente tem que ser presente na vida de nossos filhos. Se a gente quer jovens saudáveis e fortes na igreja, a gente tem que ser presente na vida deles. Ontem eu vi um testemunho que mexeu muito comigo, de uma menina ex-funkeira. O nome dela é Perla. Uma música que ela lançou estourou. Perla, ela é filha de uma esposa de uma mulher crente. E o que aconteceu? Ela não tinha uma base forte espiritualmente dentro de casa. A mãe sendo crente e o pai não. E só a mãe que ia para a igreja. Daí chegou um momento que a menina teve uma dificuldade na igreja. 14 anos, é uma criança, não sabe. E ela não teve mais vontade para a igreja. E ela falava, pai, eu não vou para a igreja. E o pai falava, tá bom, fica em casa. Fica em casa. E foi se alimentando pelas coisas do mundo. Arrumou um namorado. Levou ela num show. E o namorado falou, ela canta na igreja. Ela canta na igreja. Daí ele falou, vou te deixar o número, você liga para mim, o produtor. E ela deixou o número. E ela falou pro pai. E o pai ficou contente. Nossa, minha filha vai ser alguém. E levou ela nesse produtor. E ela levou uma música que ela tinha. E essa música, eles fizeram um remix do funk. E quando eles lançaram essa música, a música estourou, foi para as novelas. Filha de uma crente. E ela com 14 anos foi indo, foi cantando. Com 16 anos ela tinha a casa dela, tinha o carro dela. Ela começou a sentir depressão profunda. Ela ficou com vontade, muitas vezes, de tirar a própria vida, de se matar. Porque dinheiro nenhum preenche o vazio. Só Deus preenche o vazio. Ela viu que todo o dinheiro que ela recebia não preenchia. Porque só Deus pode dar alegria plena. Nós temos que ter alegria de estar na casa do Senhor. Porque só Ele preenche o vazio. E o que aconteceu? O Senhor usou um menino cheio do Espírito Santo, que participava de uma banda da Josiane. E eu já louvei a música da Josiane, que ela fala de Caleb. E eles foram lá participar de uma música junto com ela. Por quê? O Senhor usando crentes no mundo secular. Porque tinha plano de salvação na vida dessa moça da Perla. Tinha um plano de salvação. Enquanto muitos lá fora o criticavam, falavam assim, nossa, crente junto com eles. Porque o Senhor usa as coisas pequenas e loucas para confundir os sábios. Porque as pessoas só querem abrir a boca para criticar. Mas só que ninguém quer pagar um preço de jejuar, dobrar o joelho e orar por transformação do irmão, de um amigo lá fora. Só querem falar, mas ninguém quer pagar um preço. Ninguém quer falar assim, hoje eu vou deixar de tomar um café, de comer um pão, para orar por aquela vida para transformar. As pessoas querem falar. Mas só que Deus fez uma obra na vida dessa moça. Essa moça começou a ouvir a palavra através do rapaz. Começou a ouvir a palavra, começou a ouvir a palavra. E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo fez a obra no coração dela, na vida dela. Ela aceitou Jesus de novo, voltou para a igreja, casou com o rapaz. E hoje o CD dela está sendo lançado pelo Silas Malafaia. Por quê? Porque o Senhor usou uma pessoa e a pessoa obedeceu à voz do Espírito Santo. Foi lá fora fazer a obra. Ele plantou uma semente e ainda levou a semente com um pacote, que ainda ele casou com a menina. Né? Glória a Deus. Mas só que o mais importante é plantar a semente, é estar evangelizando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também tem nossos filhos que precisam da gente, estão caminhando. A escola japonesa oferece os pratos dela, mas a gente tem que dar uma base de oração em palavra. E o Senhor quer que a gente ensine os mandamentos para os nossos filhos. Vamos lá, Deuteronômio 6:2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno,
tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. E a gente estava numa campanha em casa, eu e uma irmã. E a gente estudando a palavra, vamos fazer um jejum, vamos. Então vamos estudar a palavra. A gente só entrega o jejum depois que terminar o estudo. E foi horas estudando. Num certo momento eu liguei uma rádio gospel. E na rádio deu uma notícia ruim. Que numa escola no Brasil, dentro da escola, uma criança foi estrupada dentro da sala de aula. Então a gente vê o quê? Que o mundo, ele está cada vez pior. Que ele está totalmente no maligno. E o que o Senhor quer? Soldado, servo meu, se prepara, porque eu estou voltando. Você liga a televisão, você só vê notícia ruim. A iniquidade se multiplica a cada dia. E o Senhor está falando, se você quer resistir na presença do Senhor, busque a unção, busque o azeite. A unção é algo que é uma busca. Ela é uma busca constante. Não tem como você emprestar uma unção como você empresta uma bolsa e um sapato. A unção, ela é uma busca. É joelho, você tem que pagar preço. Você tem que pagar um preço, tem que renunciar a ver filme para estar orando umas 3, 4 horas. Você tem que deixar de fazer muitas coisas para ler a palavra. Mas isso daí é busca. E o Senhor, Ele dá vitória, Ele dá alegria. E você vê um crente cheio do Espírito Santo quando ele busca o azeite. Ele é diferente. Ele é amoroso. Então a gente vê a diferença na vida de uma pessoa que busca. Então a unção, ela é uma busca diária. A salvação, ela é uma busca individual. Não tem como eu buscar a salvação pelo meu marido. É individual. No dia do arrebatamento vai estar 2. Um sobe e um fica. O que a gente vai escolher? A gente quer ficar nessa terra? Que a gente só vê coisas ruins, terríveis? Ou a gente quer reinar com Jesus? E viver uma plena alegria? E viver uma paz de Deus? Nós temos escolha, minha gente. Nós temos escolha. O Senhor não manda ninguém para o inferno. O inferno, ele só foi feito para o diabo. O Senhor, Ele dá 1000 chances. Ele é Deus da 1000ª chance. Mas chega uma hora que vai fazer igual o rei Saul. Chega. Então a gente tem que despertar. Nós temos que despertar, porque Jesus, Ele está voltando. E eu quero também compartilhar aqui com os irmãos, Ezequias, quando eu estava lendo aqui com os irmãos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas chegou um momento da caminhada de Ezequias que ele deixou de olhar a sua casa. Vamos lá em Isaías 38:1. Isaías 38:1. Vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras. Isaías 38:1. Deus usa um profeta. Usa um profeta para falar assim. Fala a Ezequias para colocar: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Por quê? Porque num certo, ele era crente. Ezequias crente, um homem de oração. Mas num certo momento, ele deixou um pouco a sua casa de lado. Talvez ele ficou muito preocupado com o seu reinado. Ezequias tinha filhos como nós temos filhos. E um de seus filhos, que está lá em 2 Crônica 33, fala que ele fez mal aos olhos do Senhor. Fala de Manassés, que Manassés fez mal aos olhos do Senhor. Todos os ídolos que o seu pai derrubou, Manassés levantou de novo. Então Ezequias talvez estava muito preocupado com o seu reinado. E a sua família ficou um pouco de lado. Eu tenho meus compromissos com a igreja. Muitas vezes eu tenho que ficar na igreja. Mas só que Deus deu um tempo de 24 horas. Eu tenho que saber conciliar a igreja com o meu trabalho, com a atenção com a minha família e com a escola da criança.
O Senhor fala, põe ordem na tua casa. Sabe por quê? Põe ordem. Porque o lar, como a igreja, ele tem que ter ordem. Quando a gente vê a bandeira do Brasil, o que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Então, para você progredir na sua vida, sua casa tem que estar em ordem. Na casa tem que ter ordem e vai ter progresso. Na igreja tem que ter ordem para ter progresso. E tendo progresso, você vai longe. A sua vida espiritual vai ser fortalecida. A gente tem que batalhar por isso. Se a gente quer bons frutos, a gente tem que começar pela nossa casa. Nós temos que estar vigiando as amizades dos nossos filhos. Mas só que Deus é um Deus de amor. Deus é perdoador. Ezequias sabia que ele estava errado em algum ponto. Porque quando veio a palavra para ele não pediu conselho para o mundo. Ele deitado, ele virou para a parede e orou. E ele chorou muitíssimo. Ele chorou muito porque ele sabia, meus irmãos, que tinha algo na casa dele que não estava certo. Mas só que ele queria consertar. Ele virou as costas para o mundo e pediu ajuda do Deus, o Todo-Poderoso, porque só Deus pode ajudar. E o Senhor quer coração quebrantado. Ele quer que a gente se humilhe na presença do Senhor. Ele quer, porque se não tiver humildade, você não se chega a Deus. Nós temos que ter um coração aquebrantado na presença do Senhor. Nós temos que ser humildes de coração. Porque Ezequias, em 2 Reis 18, ele se achegou no Senhor. Ele se achegou e não se apartou dos mandamentos. Lá está escrito, né? Mas só que ele só não vigiou um lado, a família. Na Bíblia, a linguagem fácil, está assim. Ezequias se ligou. Ele se ligou no trono. A gente tem que estar ligado no trono do Senhor. Nós temos que estar ligado. Porque o dia mau pode bater na porta de qualquer crente. Mas se você estiver ligado ao trono do Senhor, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar, não é assim, meu filho, não é assim. Não é esse o caminho que eu quero para você. Então o Senhor, Ele quer o quê? Que a gente concilia tudo. Eu falei o testemunho da Perla, porque tem muitas famílias assim. A esposa buscando e os maridos acomodados. E o Senhor não quer isso. Ele quer a família toda junta na igreja. Quer todo mundo buscando, porque os filhos vão crescendo. E eles estão vendo. E eles estão vendo. E se a gente vê como Deus é bom na nossa vida. Porque aqui diz na palavra que o Senhor ouviu o choro de Ezequias. O Senhor conhece cada coração. E o Senhor sabe quem realmente quer mudar, quer transformação. E o Senhor escuta. Olha aqui, vamos aqui ver aqui, ó. No versículo de número 4 e 5. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Imagina você orar de uma forma tão especial e você tocar o sentimento do Senhor e Ele acrescentar bênçãos maravilhosas. Porque Ele acrescentou uma bênção maravilhosa na vida do rei Ezequias. 15 anos de vida. 15 anos de vida. E quem olhar para o Senhor, viverás. Quem olhar para o alto, que é Jesus Cristo, vai se salvar. Quem ficar olhando para a esquerda e para a direita, vai se esfriar, vai se afundar. Mas aquele que olha para o alto, ele vai se salvar. A serpente levantada no deserto, as pessoas que eram picadas pela serpente ardente, elas olhavam e elas eram curadas. Quem olha para o Senhor Jesus é curado. Às vezes a gente só quer ver aquele milagre de paralisia, ver o milagre acontecer, o paralítico andar. Mas o Senhor quer curar almas. A enfermidade às vezes está na alma. O Senhor está falando assim: acorda, tu que dormes, acorda. Porque não há mais tempo para dormir. Não há mais tempo. O Senhor quer intimidade na oração e na palavra. Deus quer levar todos junto para o céu. Mas
Nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar. Para a gente receber esse azeite, essa unção, nós temos que renunciar. Mas a vitória, ela é maravilhosa. E aqui no versículo 17, Ezequias, ele sabe que ele é pecador. Ele reconhece que ele é pecador. Isso é lindo. O Senhor só vai fazer uma obra naquele que reconhece que precisa de Deus. E ele reconheceu que precisava de Deus. Versículo 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Amorosamente Deus abraçou aquela alma. Ezequias, ele chorou tanto, tanto, ele amargurou, ele virou o rosto para a parede. Ele não foi atrás de nenhum conselho do mundo. Ele pediu ajuda para o Deus Todo-Poderoso. E ele reconheceu que precisava de Deus. Porque a gente sozinho, a gente não consegue. Nós precisamos de Deus para nos ajudar, para nos conduzir todos os dias de nossas vidas. Porque muitas vezes não é fácil você estar numa igreja. Muitas vezes vem os impedimentos. Mas o Senhor, Ele fala: filho meu, estou com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho na peleja. E o que Ezequias teve? Ele teve gratidão no coração. Quando ele recebeu a cura da enfermidade dele, ele teve gratidão. Se você ver no versículo 20, ele fala que todos os dias ele quer estar na casa do Senhor para louvar e engrandecer o santo nome. Ele teve gratidão. O Senhor faz um milagre todos os dias na vida de cada irmão aqui. Como é que vocês estão sendo gratos ao Senhor? Vocês estão buscando na palavra? Vocês estão orando? Estão fazendo a obra com alegria? Porque todos aqui experimentou o amor de Deus. Todos viveram um milagre. Todos. Como que a gente está retribuindo o amor de Deus? Porque o preço maior Ele pagou na cruz. Como que a gente está retribuindo esse amor? Porque Ezequias retribuiu. Ele falou: todos os dias eu quero estar na casa do Senhor. Vamos aqui ler todo mundo junto. O Senhor veio salvar-me pelo tangendo em meus instrumentos. E nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Olha que obra maravilhosa que Jesus fez na vida de Ezequias. Primeiro, ele se quebrantou. Ele chorou muito. Ele se humilhou. Ele teve espírito de humildade. Depois ele fez o quê? Ele reconheceu que era pecador. Depois ele teve gratidão. Ele foi grato. Quantos que recebem a bênção e saem da igreja? Quantos não reconhecem que Deus é um Deus de amor? O Todo-Poderoso. Quantos que se encontram nessa situação? Que a gente venha ter gratidão pelo Senhor, porque Ele nos ama. E Ele deu o melhor pra gente, a salvação. Como que a gente está retribuindo esse amor? Que a gente venha buscar Ele mais em oração. Irmãos, vou contar aqui uma ilustração. Alguém aqui já andou de barquinho? Alguém já andou de barquinho? Já? Amém? O barquinho, ele tem 2 remos. Quando você rema só um lado, ele começa a girar em círculo. Se você remar só um lado. Se você remar só o outro lado, ele vai continuar girando em círculo. Se você pegar os 2 remos e remar junto, ele vai prosseguir. Ele vai andar para frente. O remo esquerdo, ele significa a palavra de Deus. O remo direito, a oração. Você remar os 2 juntos, você vai prosseguir. Você vai prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo, que é a salvação. Que a gente venha ter uma vida de oração com o estudo da palavra. Que a gente venha ser cheio do Espírito Santo.
Eu comprei um livro, meus irmãos. O livro fala sobre oração. Foi um pastor que escreveu um livro que relata as orações dele. Daí, a sua esposa era muito ocupada com os afazeres da casa. Ela não tinha tempo de buscar em oração. Até ela tentava fazer planos de oração, mas não conseguia, por causa dos afazeres de casa. Até que um momento ela dormiu e sonhou. Ela teve um sonho real. Ela sonhou que ela morria e ia para o céu. E no céu, quem recepcionava ela era Deus. E Deus, com um sorriso, falava: Patrícia, você chegou aqui, que bom. E dava um abraço nela. E falava para ela: espera aqui no canto. E ela ficou esperando. E ele ficou recepcionando homens, mulheres, crianças e idosos. E ela viu que era uma recepção calorosa, que Deus pulava, Deus se alegrava, Deus abraçava. E ela falou assim: por que Deus só me deu um abraço? E com essas pessoas a recepção é tão calorosa. Ela falou: quando Deus terminar de recepcionar essas pessoas, eu vou perguntar para ele. O que foi que aconteceu? Deus terminou de recepcionar as pessoas e ela foi perguntar: Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui, mas por que a recepção daquelas pessoas foi tão calorosa e comigo só foi um abraço? E o Senhor respondeu: da mesma forma que cada um busca em oração na intimidade, é com esse mesmo jeito que eu vou recepcionar. É com esse mesmo jeito. Então, como que a gente está buscando o Senhor em oração? É com intimidade. E ela acordou desse sonho. E desse sonho ela ficou triste. Ela ficou deprimida. E o seu marido falou assim: o que está acontecendo com você? E ela ficou envergonhada e não quis falar. Ela ficou envergonhada porque ela é mulher de um pastor. Ela ficou envergonhada e não quis falar. Mas chegou um ponto que não deu mais, que ela teve que falar. Ela falou assim: eu tive um sonho que eu morria e ia para o céu. E lá o Senhor me recepcionou só com um abraço. E com as outras pessoas a recepção foi calorosa. Ele ria, ele pulava com intimidade. E eu perguntei para ele o porquê. E ele falou: cada um que me buscar em oração com intimidade, da mesma forma que me buscarem, é essa recepção que eu vou dar. Isso foi um sonho. E o marido falou assim: então vamos mudar essa história. Vamos começar agora uma campanha de libertação, para que você tenha mais desejo de orar, para que esse desejo venha despertar e você consiga um tempo para oração. E eles juntos fizeram essa campanha. E ela foi liberta de tantas preocupações e começou a ter o dia de oração com o Senhor. Ela começou a ter o tempo com o Senhor. Ela começou a ter esse tempo. E o Senhor está falando o que aqui pra gente? Que a gente venha ter intimidade com Ele através da oração e estudo da palavra. É isso que o Senhor quer da gente. Irmãos, eu vou deixando por aqui. Eu quero que os irmãos estejam meditando nessa palavra. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor, Ele quer intimidade na palavra, intimidade na oração. Oração, a gente leva o quê? Tudo que a gente pensa, tudo que está aqui preso para Deus. Mas quando a gente estuda a palavra, Deus fala com a gente. Orar é falar com Deus. Estudar a palavra é Deus falar com nós. Então que a gente venha ter esses dois juntos, para que a gente venha ser forte na presença de Deus, para que a gente venha ser bênção na vida dos nossos filhos, de nossos maridos, para que a gente venha ter jovens saudáveis e fortes na casa do Senhor. A base começa no lar. É no lar. Quando Deus falou para Isaías: põe a tua casa em ordem, porque o crescimento ele tem que ser junto. Ele tem que ser junto. E Deus, Ele quer todos adorando e engrandecendo o santo nome. Porque um filho doente, a mãe se entristece.
Ela quer o quê? O filho sempre saudável, e o Senhor também. Ele quer os seus filhos saudáveis na sua presença, com o coração aquebrantado. Que a gente venha ser humilde na presença do Senhor. E o Senhor colocou isso no meu coração para dizer à igreja. Porque uma igreja sem oração e sem palavra, sem estudo da palavra, é uma igreja fraca. A igreja, para ser forte, ela tem que estar alicerçada na palavra e na oração. E eu quero chamar o pastor Silvio para estar orando pela igreja. Eu quero chamar a irmã Grace, porque o louvor dela tocou meu coração. Esse louvor foi louvado na igreja na sexta-feira por uma criança de 12 anos. A irmã Grace não, a irmã Nancy. É Nancy, né? É a Nancy que louvou, né? Aquele de oração. E esse louvor, ele tocou muito no meu coração. E se a gente quer uma vida em oração, que a gente venha pedir ao Senhor nessa noite, né? Que os irmãos que querem ter uma intimidade com o Senhor, venham aqui na frente receber uma oração. Se os irmãos estiverem cansados, pode estar no mesmo lugar, porque Deus escuta um coração quebrantado. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vejo assim, eu só conhecia 3 anos atrás, né? Se batizou, né? Foi 3 anos, né, que vocês batizaram, né? Há 2 anos atrás, né? Então, vocês fizeram, né? Vocês casaram, fizeram tudo para ser batizado. O desejo que você tinha para ser batizado, né? Para estar no caminho do Senhor, estar ali seguindo o Senhor, participando, né? Do corpo de Cristo, né? O desejo, o primeiro amor que ela tinha, né? Ver essa menina, né? Começar assim, né? Mas posso falar como menina, mas agora está com o conhecimento que ela tem da palavra, né? Deus tem usado ela, né? Que tem buscado, né? Você terminou o curso de teologia.